Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você dará 1, 2 voltas e removerá este arco que você obtém. Você vai trabalhar ao redor deste arco pontos altos. Então, aqui você verá que eu vou puxar a primeira laçada e prender com uma corrente, e eu vou adicionar aqui 1 e 2 correntes para ter a altura do ponto alto. Eu vou laçar e ao redor eu vou trabalhar o primeiro ponto alto. Nós já temos o que seriam 2 pontos altos em função da corrente que nós fizemos inicial. Nós vamos laçar e mais uma vez vamos fazer o ponto alto. Neste momento, nós teríamos 3 pontos altos. Fazemos 1, 2 e 3 correntes, laçamos e novamente iniciamos a continuidade de 3 pontos altos. Então, aqui você já acompanha o segundo ponto alto e agora você acompanha o terceiro ponto alto. Mais uma vez, 1, 2 e 3 correntes. Laçamos, vamos mais uma vez trabalhar sequência com 3 pontos altos. Então, você vê o primeiro, agora fazemos o segundo e para finalizar, aqui fazemos o terceiro ponto alto. Reparem que eu deixei o fiozinho que estava solto do lado de fora. Esse fio não pode ser perdido, deixa ele fora da continuidade de pontos. Faça pela última vez 1, 2 e 3 correntes, lace e ao redor do arco, mais uma vez, 3 pontos altos. Então, acompanhe agora o segundo e para finalizar esta sequência, o terceiro ponto alto. Todas as carreiras desta execução são encerradas com uma corrente, vamos laçar e no nosso terceiro ponto lá no início, na terceira corrente, você passa a agulha, puxa uma laçada e arremata fazendo um meio ponto. Então, as carreiras são encerradas com corrente e meio ponto na horizontal. Eu reinicio a execução fazendo 2 e 3 correntes. Laço ao redor do meio ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Lembrando que são bloquinhos de 3, mas como nós temos o cordão de correntes, ele faz a vez do ponto alto. Eu faço uma corrente de intervalo, eu laço e ao redor do arco de 3 correntes que eu tenho na extremidade, eu inicio fazendo 3 pontos altos. Então, aqui você acompanha agora o terceiro ponto alto. Na continuidade, eu vou fazer o cordão de correntes que nós já fizemos anteriormente. Então, 1, 2 e 3 correntes. Eu laço e novamente ao redor do arco de correntes da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos. Aqui já temos o terceiro. Eu faço uma corrente, eu laço e novamente eu vou fazer 3 pontos altos. No outro ponto, na extremidade, então na cordão de correntes da próxima extremidade sempre. Faço 3 correntes, laço e reinicio 3 pontos altos. Eu vou trabalhar desta forma o contorno inteiro e quando eu chegar no final, eu volto para encerrar a carreira com você. Vamos encerrar a carreira mais uma vez? Então, faço uma corrente, eu laço, na terceira corrente inicial, eu puxo uma laçada e eu arremato todos os pontos, fazendo meio ponto. Vou fazer as 3 correntes para iniciar a terceira carreira e volto a trabalhar ao redor do meio ponto, 2 pontos altos que remontarão um bloco de 3 em função do cordão de correntes. Faço uma corrente e observe, entre os blocos da carreira anterior, nós temos um espaço que é de uma corrente que nós fizemos. Neste espaço, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, acompanhe o primeiro, o segundo e agora o terceiro ponto alto desta sequência. Faço uma corrente, eu laço e já estou na extremidade. Vou trabalhar o bloco de 3 pontos altos. Então, você já acompanha aqui o segundo e agora o terceiro ponto alto.
Eu faço as 3 correntes para poder fazer a virada de lado e vou trabalhar 3 correntes, ou melhor, 3 pontos altos no mesmo intervalo de 3 correntes da carreira anterior. Minha gente, a nossa execução se dá desta forma durante o percurso todo desta etapa. Então, aqui, na verdade, nós vamos fazer a quantidade de carreiras para que nós consigamos atingir o tamanho desejado. Quanto maior você quiser esta parte, mais carreiras você deverá fazer. Eu vou aqui tecer desta forma que você viu agora toda a minha continuidade e ao alcançar o tamanho que aqui eu gostaria, eu retorno para continuar a execução com vocês e também mostrar a vocês qual o tamanho que eu terei atingido. Então vejam, eu aqui já tendo 12 carreiras tecidas, eu vou fazer a troca do fio. Você pode continuar tecendo com o mesmo fio até atingir o tamanho desejado. Mas como nós vamos trabalhar com 2 cores, e no meu caso são 2 texturas, pois eu tenho o Barroco Decore e eu tenho o Barroco Soft, que infelizmente não é mais fabricado, porém ainda podemos encontrá-lo nos armarinhos à venda. Mas se você não encontrar, não tem problema, você pode utilizar o Barroco Decore da segunda cor, então no caso branco, para utilizar no lugar do que eu aqui faço com o Barroco Soft, tá? Então, eu resolvi realizar esta troca já a partir desta carreira. Então, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar primeiramente com o decore. Aqui foi feito. Agora, eu vou tecer carreiras com o Barroco Soft, aqui utilizando o branco, que é a minha segunda cor, e após ter feito as carreiras com o Barroco Soft, eu volto a trabalhar com o decore. Então, ao invés de deixar o Barroco Soft somente para o final da execução, eu vou criar uma transferência, uma alteração de textura já no meio do caminho, durante a execução mesmo. Bem, para isso, eu aqui já vou realizar o corte, veja só, do meu fio. Então, esta parte já será arrematada. Eu só puxo aqui para fora e eu vou deixar para fazer os arremates finais, tudo quando eu terminar lá no finalzinho. Bem, e eu vou começar a execução com o Barroco Soft já neste ponto e já utilizando o início da carreira da forma que nós já conhecemos. Então, nós vamos fazer as nossas 3 correntes iniciais. Então, você vê, ó, a primeira, a segunda e a terceira. Eu vou trabalhar os 2 pontos altos ao redor do meu meio ponto da carreira anterior. Então, aqui você também já vai acompanhando, olha lá. Eu faço a minha corrente, eu laço e eu vou trabalhar ao redor do intervalo entre um bloco e outro de pontos altos, mais 3 pontos altos. Só que agora você vai vendo que eu já estou utilizando a minha segunda cor. Novamente relembrando, se você não tiver o Barroco Soft ou se você não encontrá-lo aí à venda, você já pode utilizar o Barroco Decore na segunda cor ou até mesmo tecer tudo numa cor só, não tem problema, tá? Porque no final a gente vai utilizar aí mesmo um barrado que vai dar um diferencial também. Então fica muito a seu critério aonde você mudará de textura e também de cor. Bem, eu vou realizar então as minhas carreiras aqui com este material e ao final eu volto aqui para te mostrar o resultado que eu terei obtido. Vejam só, 3 carreiras depois, aonde eu trabalhei com o Barroco Soft, eu voltarei a trabalhar com o decore, aqui na minha primeira cor, que é o vermelho, aonde mais uma vez, no ponto do arremate, aonde nós começamos as carreiras com as 3 correntes, então veja que aqui eu já vou, inclusive, fazer as 3 correntes, olha, aqui eu prendo, então eu faço 1, 2 e 3, eu laço e eu já vou trabalhar 2 pontos altos, né? Que é para fazer o meu primeiro bloco. Gente, eu vou aqui trabalhar mais uma quantidade de carreiras com o decore vermelho. E quando eu alcançar a minha segunda extensão desejada,
Eu volto aqui porque nós vamos mais uma vez trabalhar com o decore, ou melhor, com o soft branco, antes de fazermos o acabamento, que é a parte do nosso bordado inglês, tá bom? Então eu vou tecer tudinho e eu já volto. Pessoal, eu volto aqui já tendo tecido todo o meu contorno feito com o decore vermelho e eu trago uma carreira feita com o Barroco Soft. Lembrando que você pode utilizar no lugar do Barroco Soft, caso você realmente não encontre, não o tenha, você pode utilizar o próprio decore na segunda cor. Então assim, fica a seu critério. E ainda pode ser feito tudo de uma cor só, tá bom? Bem, uma vez que a gente tiver então neste ponto, aqui uma carreira só. Posso fazer mais? Pode ficar mais largo esse pedaço, não tem problema nenhum. Eu aqui optei somente por uma carreirinha nesta etapa. A partir de agora, nós trabalharemos com o barrado. E o barrado, ele é feito com o bordado inglês. Você pode escolher também o tamanho do bordado que você pretende usar. Aqui eu tenho dois tamanhos. Eu tenho um aqui que tem 10 centímetros de largura. E eu tenho outro que tem, vamos ver aqui, 7 centímetros de largura. Então, assim, você deve optar para decidir qual o tamanho que você quer obter a partir deste ponto. Nós aqui vamos utilizar o de 10 centímetros, que é este. Nós vamos fazer aqui as marcações do desenho do nosso barrado. Para isso, eu vou arrumar aqui a nossa mesa, te mostrar como marcar e nós voltamos para continuar a execução com vocês. Aqui eu trago para vocês uma parte com a marcação feita para que você tenha noção de como ficará o seu barrado feito com o bordado inglês nesta sua peça. Então, você observa que eu já trago duas formas já presas, uma em cada lado, são preguinhas que nós fazemos, aonde eu coloco um alfinete em cada uma delas. Isto é um formato já feito. Aqui é um segundo formato feito. Para fazer, você vai sempre pegar dois desenhos, vai dobrar ao meio, no meio dos dois e vai alinhar aqui, olha, o buraquinho. Assim te permite que a posição esteja sempre correta. Uma vez que você alinha estes dois, você dobra em busca da metade do próximo. Então, você vai trazer nesta direção, sempre observando o alinhamento. Coloca lá um alfinete. A mesma coisa do outro lado, os dois próximos, vai dobrar ao meio buscando o alinhamento dos buraquinhos e vai trazer para a metade do lado de cá. Então, você traz para cá, alfinete, e você vai aqui marcar. Olha lá, tá vendo? Mais uma vez aqui, ó. Então, eu vou pegar dois e eu vou dobrar ao meio, alinhando. Vou buscar o alinhamento na metade do próximo desenho. Então, aqui a gente faz desta forma. Pego o meu alfinete e aqui eu marco. Os dois próximos, eu dobro ao meio, alinho o desenho. Trago para a metade deste daqui. Coloco lá, alinhando direitinho. Pego o alfinete e aqui eu coloco. Perceberam? Então, o formato que nós vamos obtendo é este daqui. Nós precisamos fazer várias e várias vezes até que nós obtenhamos uma quantidade em que nós consigamos dar a volta na nossa peça por completo. O tamanho, a quantidade em metros do bordado que você precisará vai depender de acordo com a quantidade de carreiras que você teceu. Então,
Então, se você tiver feito menos carreiras do que eu, a sua peça será menor. Automaticamente, você precisará de menos bordado inglês para dar a volta no seu quadrado por completo. Agora, se você tiver feito mais carreiras do que eu fiz, aí você precisará de um pouco mais de bordado inglês para fazer o contorno por completo. Então, pessoal, a dica é: ao terminar, alcançar o tamanho desejado, você vai medir toda a sua volta e você vai ter então em mãos a quantidade do bordado inglês que você precisará. É importante lembrar que não está assim, olha, liso, nós estamos dobrando. Isso quer dizer que eu estou usando o dobro. Para cada desenho que eu tenho mostrado, assim que você vê, você tem meio desenho de um lado, meio desenho do outro. Então dá o quê? Um desenho completo. É importante lembrar disso. Você precisa de do outro lado 2, o do meio 3, o daqui de trás 4 e o próximo 5. São 5 pedacinhos desses para ter um desenho completo. Por isso a quantidade de bordado inglês precisa ser multiplicada, ok? Bom, então eu vou aqui fazer todas as minhas marcações e eu volto para te mostrar porque nós vamos passar o ferro para deixar bem travadinho e vamos fazer também o nosso caseado, que nos permitirá então fazer a costura na nossa peça já tecida. Já tendo todo um tamanho já todo marcado, eu viro aqui, olha, aqui a frente, né? Eu viro aqui o avesso para eu poder fazer a marca com o ferro. Então, com o ferro quente, minha gente, você vai colocar sobre a parte que está marcada e você vai passar bastante, que é para marcar bem. Essa marquinha que vai te permitir fazer o caseado sem que ele saia do lugar. Mas toma cuidado para que a gente não queime, tá? Então aqui, olha, ó, bem marcadinho, já tá vincado, né? Outra marquinha que tem que fazer além dessa é essa daqui, ó. Você vai dobrar nesta direção, na direção do seu desenho, olha só, ó. Aqui nós temos o desenho da peça, né? Você vai dobrar assim, olha só. Dobra aqui para dentro. E aí, mais uma vez com o ferro, nós vemos aqui, olha só, e a gente vai marcar. Tem que deixar bem marcadinho. Isso em todos os gominhos que você tiver. Nós vamos fazer o caseado pegando desta forma, que é para fazer o acabamento. Então, no avesso fica assim e na parte da frente você tem esta resposta que você vê. Novamente o avesso, olha lá. No avesso você tem ele dobrado, né? Onde você vai fazer seu caseado para travar direitinho. E aqui você tem a parte da frente. Desta forma, em toda a parte do seu bordado inglês. Eu volto aqui trazendo para vocês um pedacinho já com a marca dobrada para que a gente possa trabalhar o caseado. Então, minha gente, até para facilitar, eu sugiro que vocês removam. Então, vou fazer esse aqui para vocês verem, ó. A gente remove aqui, já está vincado, já está marcado, tá? Nós vamos dobrar para a parte de trás, olha lá, sempre seguindo, ó, tá vendo? Só que isso daqui você já vai ter passado com ferro, então fica bem durinho, fica bem ok de trabalhar. E aí, olha, vem aqui com alfinete para travar, né? Agora, se você preferir trabalhar sem o alfinete, não tem problema nenhum, pode, viu? Aqui é só uma opção que você tem, olha. E aí fica marcado todo o percurso, né, que você vai trabalhar o seu caseado, tá bom? Mas eu sugiro sempre marcando já com o ferro, porque te ajuda bastante. Nós vamos precisar de uma agulha, já com o fio. Aqui nós estamos utilizando o fio Clea 1000, e aqui você vê que eu trabalho
com 2 fios, tá? Então, eu dobro ao meio para passar e ficar com 2 fios de costura. Na pontinha, você já traz com um nó, tá joia? Para iniciar, você vai passar esta agulha bem aqui no meio da dobra, não é nem aqui atrás, nem aqui na frente, é aqui pelo meio. Você traz a agulha para fora, olha lá, traz para cá. Desta forma, você vai ter aquele nó que nós fizemos aqui dentro, já escondido, beleza? Na sequência, você vai precisar definir o tamanho do seu caseado. Sempre repita o espaçamento que você dará. A minha sugestão é que você faça pequenininho este espaçamento para você obter um resultado bem bonito. Então, aqui atrás, ó, você não está vendo, é a parte da frente. Nós vamos passar a agulha na altura que desejamos o nosso caseado. A minha altura está pegando no meu alfinete, por isso eu vou tirar, tá bom? Então, aqui eu vou tirar aqui a marcação. Eu vou manter seguro e vai me dar o mesmo resultado. E agora, ó, eu vou passar aqui minha agulha na altura que eu desejo. E eu trago ela para fora, deixando o fio sobrar aqui. Eu preciso de uma alça deste fio sobrando, ó. Vai acompanhando aí comigo, ó. Tá vendo aqui a alça? Passo a agulha por dentro desta alça. E agora é que eu vou puxar, ó. Aqui eu vou trazer sem forçar muito, é o tamanho exato. Aqui você já tem um pontinho de caseado feito. Novamente, nós vamos dar o mesmo espaçamento, o mesmo espaço que você tem daqui até aqui, ó, daqui até aqui, você dará aqui também. Então, no mesmo espaçamento, com a mesma altura, nós vamos aqui passar a agulha, trazer o fio para fora, deixando a alça sobrar, tá? Vai observando se você tem alça sobrando. Passe a agulha por dentro da alça e puxa o seu fio. Olha lá, ó. Aqui, mais uma vez, você tem o seu caseado feito, ó, o pontinho do caseado foi feito. Aqui eu vou acompanhar, né? Porque como eu tirei o meu alfinete, eu preciso ir seguindo a minha marca que eu fiz no ferro, por isso é importante ter a marquinha do ferro. Mais uma vez, passa a agulha. E, na verdade, a gente vai repetindo esse processo no contorno inteiro. Nós vamos fazer isso no contorno do seu bordado inglês todo, até que você obtenha a extensão necessária para utilizar o bordado na peça que nós crochetamos. Pessoal, aqui eu trago para vocês uma sugestão que funciona assim. Como nós podemos utilizar a peça dos dois lados? Então, eu acho interessante nós termos o barrado dos dois lados. O barrado, ele tem o direito e o avesso. Então, aqui é o lado da frente e aqui é o lado de trás, onde nós temos a dobrinha para fazer o nosso caseado. Pois bem, se nós colocarmos o barrado desta forma, automaticamente este lado será o lado do avesso na peça por completo. Então, quando nós utilizarmos a peça dobrada, o lado do avesso ficará eventualmente à mostra. Em função disso que eu resolvi, então, utilizar um duplo barrado. O lado direito realmente será este, mas do avesso eu terei o mesmo bordado inglês liso. A única parte que será igual a esta do outro lado é nas extremidades. Então, aonde é a extremidade do nosso quadrado, nós teremos este desenho que vai se abrir, olha, eu vou aqui, vai se abrir para fazer o contorno do quadrado, percebem? Então, tanto do lado direito quanto do lado avesso, nós teremos este desenho acontecendo. Bom, mas para nós podermos utilizar este barrado na nossa peça, eu preciso unir as duas partes, avesso
com avesso. E além disso, eu vou precisar também fazer um acabamento aqui no nosso caseado. Então, eu tenho que trazer uma execução em crochê para este caseado, para que eu possa costurar depois na minha peça já tecida. Nós vamos utilizar aqui, pessoal, um material aonde nós podemos colar as duas partes. Este material é chamado de termoadesivo definitivo e você pode encontrar também da Círculo. Bem, aqui você vai utilizar o lado brilhante, o lado que não tem papel, ó, papel é fosco, o lado que não tem papel é brilhante. Então, este lado é o primeiro a ser utilizado. Nós temos que realizar a colocação deste material aqui em etapas. Primeiro um lado, depois o outro. Não dá para fazer dos dois lados ao mesmo tempo, ou ao menos eu não indico. Então aqui eu vou abrir o meu barrado, eu vou abrir de forma que eu tenha esta metade, ó, é daqui para cá que eu vou colocar inicialmente. Aqui eu cortei uma tira de 1,5 centímetros, para que eu possa obter, então, vamos só dobrar aqui novamente, ok, a marquinha, para que eu possa obter esta parte aqui de cima colada antes de pegar o desenho. Eu não quero que pegue furinhos. Então, para eliminar isto, eu cortei 1,5 centímetros. Então, a partir daqui, você vai me ver realizando esta colagem, colocando o lado de brilho para baixo e o lado de papel para cima nesta etapa. É isto que nós vamos fazer. Para isso, você precisará do ferro quente para te ajudar neste processo. Eu indico que você posicione aonde você deseja e que você coloque um pano sobre ele. Isso é opcional, não necessariamente nós temos que fazer, mas eu particularmente prefiro. Então eu coloco um pano e agora com o ferro quente e sem utilizar vapor, eu vou por 15 segundos manter o ferro aqui. Então vamos lá. Quinze segundinhos, então. E o resultado que a gente obtém é a peça coladinha, ó. Já está colado do outro lado, ó, tá vendo? Aqui está solto e aqui está colado. Eu tenho que continuar a trabalhar desta forma. Se por um acaso, como aqui, soltar, ó, perceba que soltou, não tem problema. Você alinha direitinho a parte de baixo com esta parte de papel, ó, é só alinhar, tá vendo? Alinha aqui direitinho e continua o processo. Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, porque eu quero pegar um pedacinho do que já foi colado, ó. A gente alinha assim. Inclusive, por nós estarmos utilizando este item, nós não precisamos utilizar a termolina para que o material, né, para que o tecido, essa parte aqui, ó, não desfie, porque vai ficar coladinho aqui, então não tem perigo de desfiar, isso que é legal. Então eu tenho que continuar fazendo desta forma, nesta extensão por completo. Uma vez que a gente tem já a nossa tira colada, nós vamos tirar esta parte de papel. Então aqui a gente vai ter que desgrudar, ó. A gente tira este papel para a gente poder colar o outro lado aqui. Lembrem-se de pegar todos esses fios de arremate, vocês colocam para dentro, alinhadinho, ó, deixa ele retinho para que ele fique já colado aqui. Assim o seu acabamento, ele já acontece automaticamente. Agora a gente dobra, alinha
Então, aqui você vai me ver trazendo a parte da frente, que é o que a gente vê, né? Aqui, alinhando o caseado. Então, você tem que deixar bem alinhadinho. Você pode, novamente, pôr o pano em cima, justamente para proteger, tá? Porque, na verdade, a gente não quer que saia da posição correta. Deixa lá, né? Colocamos o pano. E novamente a gente coloca o ferro e deixa 15 segundos. Uma vez os 15 segundos tendo se passado, eu vou tirar aqui para vocês. E os dois lados ficam colados, ó. Vou pegar aqui uma parte que eu não pus o ferro, ó. Sem o ferro e aqui com o ferro. Então, gente, é só ir realizando a colagem desta forma, sempre alinhando os caseados. Tem que ficar bem alinhadinho para que depois nós possamos pegar esta parte, né, essa parte do caseado para puxar a execução com o crochê. Isso nós temos que fazer em todo o comprimento do nosso barrado, se você for utilizar o dupla face. Uma vez que você já tenha feito toda esta etapa de unir os dois lados com o termoadesivo, você vai, utilizando um fio de clé, realizar realmente os pontos neste caseado. Escolha um dos lados para ser a frente e, já tendo um ponto na agulha, você vai passar a sua agulha pelos dois caseados dos dois lados e você vai começar a trabalhar o ponto sugerido. Aqui eu trabalharei pontos baixos. Olhem só, não é possível afirmarmos, por exemplo, você fará 3 pontos baixos ao redor de cada alça do seu caseado. Por que que não é possível? Porque vai depender do tamanho do seu caseado. Pode ser que o seu caseado permita ou necessite de mais do que 3 pontos baixos. Você pode, por exemplo, ter que usar 4, 5 ou até 2, por exemplo. Então, minha gente, vai variar. O importante é que você observe, e aqui deixe-me tentar trazer esta imagem um pouco mais aproximada, que você precisará preencher o caseado, veja só, com pontos baixos. Se você preferir meio ponto, tudo bem. Se você quiser ponto alto, tudo bem também. Eu prefiro ponto baixo porque ele me dá uma firmeza nesta etapa da peça muito boa. E na hora de realizar a costura destes pontos baixos com a peça que já foi tecida, eu entendo que fique mais durinho, mais aproximado uma coisa da outra, e o seu barrado não ficará tão molengo, tá bom? Então agora eu vou preencher todos os meus caseados desta forma e eu volto assim que eu terminar, já para realizar a costura com vocês. Uma vez que nós tenhamos então todos os pontos feitos no caseado feito anteriormente no nosso barrado de bordado inglês, é a hora de nós realizarmos a costura. Gente, a costura é muito simples, é uma costura comum, da forma que normalmente nós fazemos costuras em qualquer outro trabalho. A única questão é que você precisa se atentar que nas extremidades nós precisamos ter este formato na parte que é lisa. Lembrando, eu aqui utilizei uma parte cheinha de pregas e uma parte lisa que seria o meu avesso. Então, para facilitar a minha visualização, eu vou costurar com o que é o meu avesso, que é a parte lisa, voltada para mim. Assim eu consigo saber se eu estou no ponto correto em relação a estes pontos que tem a preguinha para o outro lado, tá bem? Bom, aqui eu vou fazer a costura com
o fio Clea 1000, eu estou utilizando um cabo. Na hora que nós colocamos na agulha, nós passamos a ter 2, né? E aqui, minha gente, eu vou fazer a costura que talvez você que acompanha a gente já tenha visto eu fazer. Então, eu vou pôr um ponto, vou pegar um pontinho, vou trazer o fio aqui, posicionando de forma que este pedacinho, que é exatamente o meio, né? Esteja exatamente na extremidade. Olha só, isso que a gente precisa ter, tá vendo aqui? Essa extremidade tem que estar aqui. E eu vou aqui costurando, ó. Então, é sempre pegando de baixo para cima. Então, eu pego um ponto aqui. Você vai acompanhar comigo aqui um pouquinho. Deixa eu puxar direito, porque é bastante fio e a gente tem que puxar direitinho. Aqui, ó. Cuidado só pra gente não fazer nó. Quando eu pego um cabo só, o nó pode se fazer. Então, a gente aqui, ó, vem puxando assim devagar. Tá vendo? Ó, já consegui passar. Então, eu passei de baixo para cima deste lado. Agora, eu vou passar de novo de baixo para cima, só que agora é do outro lado. Então, olha lá. A costura vai se formando. Novamente, eu vou passar de baixo para cima, só que é do outro lado mais uma vez. Olha lá a situação, ó. E vai trazendo o fio, sempre pegando os 2 cabos para não fazer o nó. Viu que acumulou muito fio aqui? Vem cá e tira, porque senão faz nó, tá? E mais uma vez, de baixo para cima, deste lado. Sempre vá acompanhando a distância, porque como você tem materiais diferentes em cada uma das partes, aqui eu tenho o Barroco Soft e aqui eu tenho o Clea. Pode ser que você tenha aqui o Barroco Decore, seja em branco ou seja na continuidade em vermelho da sua primeira cor, enfim, pode ser. Mas como é diferente, os pontos não coincidem. Então, você tem que ir costurando, dando o espaçamento necessário, como se os pontos coincidissem, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão você pode avançar muito em um dos lados e aí você vai obter uma costura que não estará uniforme. Não é isso que a gente quer, tá bom? Sempre a gente busca aquela costura bonita, bem feitinha, acompanhando o desenho da gente. Então, aqui, você continua acompanhando aqui a minha costura, mas perceba que não tem novidade, né? Eu tô fazendo a mesma coisa sempre, tá? Não tá mudando nada. E a gente vai continuar realizando a costura desta forma, pessoal, na extensão inteira do nosso trabalho, nada muda. Uma vez que a gente tiver feito a costura por completo, aí é que nós vamos voltar para fazermos uma etapa que assim, é opcional, porque você pode ter nesta peça uma manta ou uma saída de banho. Você quem vai decidir. Na verdade, tanto na manta quanto na saída de banho, a próxima etapa é opcional. Você escolhe fazer ou não. Inclusive, se você fizer, você pode utilizar de um lado com esta etapa e do outro lado sem ela. Então, acaba sendo realmente uma execução 2 em 1, dupla face, tá bom? Minha gente, vou continuar costurando e eu volto no final para a próxima etapa. Olha lá, pessoal, uma vez que você tenha então todo o seu bordado inglês devidamente costurado, lembrando, eu aqui estou usando dupla camada do bordado. Então, eu tenho este lado cheio de preguinhas e eu tenho do outro lado, olha, ele liso, né? Aqui nós não temos as pregas, porque assim, na hora que eu utilizar, seja de um lado ou do outro, eu tenho frente dos dois lados. Agora, esta etapa vai muito do seu gosto. Nós vamos inserir um capuz em uma das extremidades. Para isto, eu aqui vou tecer com o Barroco Soft, que é a minha segunda cor. Se você estiver usando uma cor só, tudo bem. Se você estiver usando o Decore na segunda cor,
tudo bem. O importante é que se você gostar da ideia, você aproveite, teça e faça igual. Para que você possa fazer o capuz, você vai medir em uma extremidade, então é um ponto triangular, uma quantidade de correntes, veja, olha, é um cordão de correntes que vai permitir que você alcance de uma ponta a outra, como eu aqui, e vá tecendo de forma triangular até o topo. Pessoal, a situação é a seguinte, nós não temos como precisar a quantidade de correntes que você aí vai utilizar, pois se você tiver uma carreira a mais nesta etapa, muda o tamanho. Então vai depender também do tamanho geral que você tiver. Entendendo como fazer, você conseguirá adaptar para o seu tamanho. Então você inicia com um cordão de correntes para obter o triângulo no tamanho que você deseja, independente do tamanho desta sua peça base. Tá ok? Então aqui no meu caso, eu tenho 25 correntes, mas é claro que isso vai mudar de parte de baixo para parte de baixo. Então, a minha execução é de um jeito, a sua pode ser de outro. Como que nós vamos tecer? Bom, a estas 25 correntes, eu preciso aqui na minha inserir mais 3 para iniciar o trabalho que é feito com pontos altos. Então, eu farei aqui, ó, 1, 2 e 3, eu vou laçar, eu pularei uma de base, uma corrente de base, e na próxima eu farei o meu ponto alto. A execução desta etapa se dá com ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, sempre assim. Então agora é uma corrente, eu laço, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço ponto alto. Novamente eu faço corrente, eu laço, pulo um ponto de base, no próximo, ponto alto. E assim eu vou tecendo até o final do que é esta minha primeira carreira. Para iniciar a próxima carreira, você fará 1, 2 e 3 correntes, virará seu trabalho e observe, toda vez que nós iniciamos uma carreira, nós precisamos diminuir um ponto. Essas 3 correntes faz a vez deste primeiro ponto. Este espaço, no caso, deveria ser utilizado para um ponto alto nesta carreira. Então, para eu poder iniciar as minhas carreiras fazendo a diminuição de um ponto de cada lado, eu preciso fazer as 3 correntes, laçar, pular o primeiro ponto, sobre o ponto alto eu faço um novo ponto alto e você já arrematou este ponto aqui. Neste intervalo, que nesta carreira tem que ser ponto alto, eu vou laçar e eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Então, na verdade, no início das carreiras, você terá 3 correntes e 2 pontos altos consecutivos. Você fará uma corrente, laçará, pulando este ponto. No intervalo, você faz ponto alto. E aí é que você entra na repetição. Então, corrente, laça, pulo, ponto alto, no intervalo, ponto alto. Minha gente, nós vamos fazer isto na carreira inteira. Quando eu chegar nesta parte, que é o finalzinho, eu volto para fazer com vocês. Veja só, cheguei ao final. O que eu tenho agora é ponto alto, intervalo, cordão aqui de 3 correntes que faz a vez do ponto alto. Então, eu laço, no intervalo, eu faço o ponto alto. Gente, não tem corrente entre este e este ponto alto, porque eu estou fazendo a diminuição. Eu laço e sobre o cordão das 3 correntes eu faço um ponto alto. Deste lado também houve uma diminuição. Faço 1, faço 2 e 3 correntes, viro o trabalho.
Laço, pessoal, é diminuição no início da carreira. Então aqui eu tenho um ponto alto. Este ponto alto não será feito. Eu venho para o próximo e faço ponto alto sobre ele. Lembrando que são 3 pontos altos consecutivos no final da carreira. Eu trabalho 2 e 1 eu ignoro. Faço uma laçada e neste intervalo eu faço ponto alto. Novamente no início desta carreira eu tenho 3 correntes e 2 pontos altos consecutivos. Já fiz uma diminuição. Agora eu faço corrente, laço e aonde eu tenho intervalo eu faço ponto alto. Vocês perceberam que foi repetido o processo da carreira anterior? Não vai mudar nunca. É sempre assim que você deverá tecer até que você obtenha o formato triangular que vai te permitir o encaixe nesta base aqui na ponta escolhida. Uma vez que nós tivermos o triângulo, nós já podemos costurar da mesma forma que foi costurado aqui o nosso barrado. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro com o Clea 1000 para fazer também esta costura. Pessoal, eu vou fazer então aqui o meu por completo e depois eu volto para te mostrar o resultado. Pessoal, eu volto aqui já com a minha peça que vai dar origem ao capuz totalmente tecida. Você repara que eu não cheguei a o ponto triangular por completo. Por quê, pessoal? Nós precisamos lembrar que aqui nessa minha extremidade, eu não tenho exatamente um triângulo feito, ela arredonda a ponta. Para eu obter este formato na hora da costura, eu preciso ter, no caso, aqui reto, para na hora de costurar, então aqui, olha só, é como se fosse isso, eu costuro e eu costuro. Então, opa, eu acho que não pegou. Vamos de novo, olha. Eu costuro aqui, venho pra cá, eu costuro deste lado e venho para cá. Então, eu formo este formato triangular, porém arredondado. Percebem? No meu caso aqui, eu fiquei com, olha só, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos na minha última carreira. Lembrando, o seu pode ser uma carreira antes, pode ser uma carreira depois, vai depender do tamanho da sua peça, tá bom? Mas como um ponto de orientação é você observar este desenho. Coloca a sua peça sobre a peça já tecida e aí você pega essa extremidade e vê se você consegue formar este desenho arredondado. Conseguiu? Beleza, acabou esta etapa e agora vem a parte da costura. Agora trago para vocês então a peça toda feita, inclusive com a parte do capuz já costurada, olha só. Então aqui, ó, a gente tem o capuz feito já, né? E a gente conclui a peça desta forma. 2 opções de uso, né, minha gente? Deste lado com o capuz ou do outro lado, aqui, olha só, aonde nós temos realmente somente a carinha da manta sem o capuz. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ateçam e que vocês estejam conosco na próxima quarta-feira, às 14 horas, para a nossa próxima aula. Até lá!